pouco tempo atrás, um amigo meu me procurou num sábado de manhã na igreja e disse assim: eu preciso que você vá visitar o meu filho. Eu notei que ele anda falando sozinho dentro do quarto. E aquilo, 2, 3 meses eu perguntava para ele: nada, pai, não, eu estava vendo televisão, eu estava vendo isso e aquilo. E aí, essa semana a coisa foi ficando mais desesperadora. À medida em que ele falava sozinho no quarto, eu comecei a perceber que ele estava negando e evitando ir à igreja. E aí eu coloquei contra a parede. E ele disse para mim que ele anda vendo espíritos malignos que se apresentam diante dele. Espíritos malignos. Quando ele entra dentro da igreja, esses espíritos malignos são mais fortes ainda e o atormentam mais ainda. Então por isso ele não quer ir à igreja, porque quando ele entra na igreja, eles estão ali. Eu perguntei para ele, o que ele anda assistindo na televisão? E ele falou um monte de nomes, aí entre eles ele falou Naruto. Naruto. O que teu filho está assistindo na televisão? O que você está assistindo junto com seu filho na sala da tua casa? O que você anda vendo? Em que sites você está andando? Eles estão andando. Eu disse para ele: bom, eu te visito 3 horas da tarde hoje. Fui para casa e digitei na internet Naruto. E isso aí me levou para um site oficial Naruto. Naruto é um desenho que eu nunca tinha visto. Também nunca assisti nenhum episódio desse desenho. Mas lá no site dava uma descrição de quem é o Naruto. E dizia assim, estava escrito assim, site oficial. Ele dizia: Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então, ele, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem ali que eles usam é: selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca e negociou com ela e disse assim: já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E o aluguel é o seguinte: você me dá o seu poder e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. Então quando o Naruto começa a lutar e a força dele não é suficiente, essa raposa demoníaca, ela tira uma cauda que funciona como um terceiro braço, que funciona e que luta independente da vontade do Naruto, é o que diz o site. E quando esse terceiro braço também não está dando conta, mais um, no segundo braço que ela tira para fora e começa a lutar, diz o site, o olhar do Naruto começa a mudar. A partir do 4º braço, ele começa a se transformar numa raposa demoníaca de 9 caudas, numa Kyuubi, como diz aquilo ali. Isso é uma cena de possessão demoníaca. Eu li isso para o garoto. Eu cheguei na casa do meu amigo e disse assim, falei com o rapaz e disse: você já leu o que diz a descrição do site oficial sobre o Naruto? E ele disse: não. Achei o máximo, mas ele disse não. Então eu vou ler para você. E comecei a ler tudo isso que eu falei para vocês. Eu disse para o menino: só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é o seguinte: você tem que se livrar de tudo que é Naruto, arrancar as revistas, tudo que você tem, se livrar de assistir isso na TV. Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador. Apaga tudo, acaba com tudo. Você tem algum selinho, encaderna alguma coisa, acaba com tudo. Se livra de Naruto na sua vida.
Esse é o único jeito. Se você quiser, eu estou disponível 24 horas. Você me chama, eu venho aqui, ajudo você a queimar o que você tiver de revista, de livro, de adesivo. Eu ajudo você. Nós vamos orar, os seus pais vão fazer uma dedicação sua de novo. Nós vamos fazer uma cerimônia de entrega sua para Deus de novo. E você vai cortar relacionamento com Naruto. E aí o rapaz olhando para mim diz assim: eu não posso. Por que você não pode? É porque eles já me disseram que se eu cortar o relacionamento com Naruto, eles vão me possuir. Você só tem duas chances: ou você se entrega totalmente ao inimigo, ou você rompe com ele e se liberta nas mãos de Jesus. Isso já faz quase um ano que aconteceu. Eu estou esperando esse garoto me telefonar até hoje. Me mudei da cidade e ele não me procurou até hoje. Aliás, há um tempinho atrás, uma psicóloga, minha amiga minha, disse assim: pastor, eu estive conversando com fulano de tal que me procurou para um tratamento. Aí quando eu disse para ele: o seu tratamento deve ser, não é psicológico, isso é um problema espiritual. Você já procurou um pastor? E ele disse: sim, eu procurei o pastor Fernando, e eu estou conversando com o senhor, o que o senhor achou? Eu disse isso para ele. A gente está tentando fazer tratamento psicológico de certas coisas que nós escolhemos colocar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Esse homem não se tornou um endemoniado assim de uma hora para outra. Ele foi permitindo com que o inimigo entrasse na vida dele em diversas áreas. E aí o inimigo entrou de tal maneira que precisava de ter uma legião de demônios dentro dele para tomar conta de todas as áreas da vida dele que ele deixou serem dominadas pelo inimigo. O inimigo está rondando a sua casa e a sua vida. Ele deseja tomar conta de tudo. Como você pode entender o plano de Deus para a sua vida se você está exposto o tempo todo, e a sua família, a filosofias que o inimigo tem colocado através de filmes, de novelas, de desenhos? Como é que o demônio entra na vida de alguém? Como é que é? De repente ele se aposta assim? Ninguém é dominado pelo inimigo, a não ser que permita. Não existe uma possessão demoníaca, permissão da própria pessoa. E como nós permitimos? Não existe nenhum pecado que acontece assim: aconteceu, de uma hora para outra. Não, existe um processo. Todo pecado começa dentro da nossa mente, do nosso pensamento. É por isso que a nossa oração constante tem que ser: Senhor, purifica os meus pensamentos. Purifica a minha alma, limpa a minha mente, Deus, de pensar coisas que não devem ser pensadas, de olhar para onde eu não posso olhar. O inimigo não chega de uma hora para outra e arromba a porta do seu coração e entra sem a sua permissão. Não, de maneira alguma. Ele atrai você. Ele vai colocando diversão, ele vai colocando entretenimento, ele vai colocando sabores em lugares diferentes da sua vida e vai atraindo você. Aí ele vai misturando a verdade com a mentira. A gente pode ver isso aí claramente nos entretenimentos, não é? Nas diversões. Na televisão principalmente. Você começa assistindo um programinha bem ingênuo, e depois você começa a assistir outra coisa, e você vê, se você parar num momento da sua vida e dizer: puxa, antigamente eu assistia só tal coisa, por que agora eu estou vendo isso, isso e isso também? É porque você foi abrindo mão, você foi sendo transformado aos poucos, e você foi deixando entrar dentro do seu pensamento, da sua mente, do seu coração, o inimigo, e ele foi tomando conta de partes e de áreas da sua vida. Você foi cedendo, comendo isso e aquilo que você não comia. Você foi vivendo e foi procedendo, agindo de tal e de tal maneira. Você foi se divertindo, foi se permitindo. E aos poucos o inimigo vai tomando conta de pontos da nossa vida. E eu parei agora. Porque, queridos, eu tenho visto que na maioria das vezes, um cristão se torna cristão, vem para dentro de uma igreja,
E os grupos que mais pressionam as pessoas para não estreitar o relacionamento com Jesus e não honrar Jesus como eles precisam, são os grupos que estão dentro da igreja. Existe alguém pressionando você dentro da igreja, um grupo de amigos pressionando você, para você não adotar a alimentação que você precisa adotar, para você não adotar o vestuário de acordo com você precisa adotar, para você não fazer no sábado à tarde as coisas que você precisa fazer. Não se engane, o inimigo vai andar sempre ao seu redor, buscando você. Ele vai sempre procurar um ponto na sua vida, quer seja por pressão de sociedade, de amigos, sejam amigos fora da igreja ou dentro da igreja. Ele vai sempre pressionar você com filosofias humanas, com pessoas que vão tentar entrar na sua mente, os sábios humanos, os que se dizem sábios, mas o Senhor, para ele a sabedoria do homem é loucura. Por isso que para os homens a sabedoria de Deus é loucura, porque as duas coisas não se encaixam. O Senhor Jesus deseja ser o Senhor e o Deus da sua vida. Ele deseja ser o Senhor e Deus do seu lar, do seu negócio. Ele deseja ser o Deus e Senhor de toda a sua vida e tudo que envolve a sua vida, dos seus filhos, da sua família, da sua casa. Ele deseja ser o Senhor.